Olá! Está começando mais um programa Pensando Educação, um programa que debate os desafios e as conquistas no universo da educação. E para falar hoje sobre o ensino de matemática, eu tenho o prazer de receber aqui a professora Rosilda Moraes, que é docente do curso de licenciatura em matemática da Unimep, coordenadora da pós-graduação em educação matemática. E nós vamos falar justamente sobre isso, sobre esse estigma da matemática, né, do ame ou deixe, né? E sobre a formação do profissional de matemática. Professora Rosilda, antes de mais nada, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Por nada, imagina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu queria começar perguntando justamente isso, professora. Por que a matemática tem esse magnetismo, essa magia sobre o ser humano que ela tem... Parece que não há meio termo. Ou você ama matemática ou você quer distância dela. A senhora que é professora de matemática, como é que explica isso? A meu ver, as pessoas que têm dificuldade com a matemática ou que dizem odiar matemática, elas não tiveram a oportunidade de realmente aprender matemática. Então, quando você encontra alguém com esse discurso e você tenta entrar nesta conversa ao ponto de querer descobrir por que ela não gosta, é realmente porque ela não aprendeu matemática. Então, nós estamos vivendo um momento agora de contornar essa situação, porque há muita gente na escola hoje, com o lema Educação para Todos, todas as crianças estão na escola, e não dá para termos tantas crianças odiando matemática deste jeito, quando nós sabemos que é uma ciência que está presente na vida de todos, na minha, na sua, e não só dizer que está presente, que é importante aprender matemática porque ela está presente, é preciso saber por que usar matemática, né? Por que é importante saber matemática. E o grande alvo é o professor, né? Se o professor gosta de matemática, possivelmente os seus alunos vão gostar de matemática. A meu ver, as pessoas não sabem e logo não gostam. Então a gente precisa contornar essa dificuldade. Eu pergunto para a senhora, que é docente da área, o fato não acontece pela falta de uma compreensão mais ampla da importância da matemática no dia a dia? Porque a matemática está em tudo, a senhora mesmo comentou, a gente sabe que ela vai da música... A atividade, a compra que eu vou fazer no supermercado, a própria questão das leis da física, em tudo eu tenho a matemática presente. Será que muitas vezes não é a falta do profissional de educação, do professor, talvez apresentar de forma mais prática, mais contundente a importância que a disciplina tem e como ela vai passar a fazer parte da vida da criança o resto da vida? É exatamente isso. Nós vivemos uma época, especialmente com o movimento da matemática moderna, em que a matemática tornou-se algebreira pura, né? O ensino de matemática era via teoria dos conjuntos, via álgebra, e este modelo ainda está presente nas práticas docentes. Tanto que eu, por exemplo, sou de uma época em que o curso de matemática era um curso matemático mesmo, né? Ainda que eu tenha feito licenciatura, o nosso curso era bastante voltado à matemática. Hoje, com as tendências pedagógicas do ensino de matemática, nós vemos que as práticas estão mudando. Então, em vez de ensinar matemática para resolver problemas, eu ensino matemática através da resolução de problemas. Que problemas? Problemas do meio, por exemplo. Uma tendência que está em alta no momento, nos movimentos de pesquisa e nos artigos que a gente tem lido, é a modelagem matemática. Você pega um problema do meio, por exemplo, a questão poluição, né? Então vamos analisar a poluição e ver o que acontece com a poluição num determinado ambiente. Você pega um problema do meio e tenta modelar esse problema à luz da matemática. E eu acho que essa dificuldade que as crianças têm e que os professores têm é por conta dessa cultura de que eu aprendo matemática para resolver problemas. E aí é como acreditar em algo que eu ainda não conheço, né? Eu não sei aonde eu vou usar, mas eu tenho que aprender porque eu sei que vai ser bom em algum momento. É muito difícil essa prática, porque imagina você tentar dizer para uma criança de 6 anos que ela tem que saber matemática porque vai ser importante daqui a 10 anos. Né? Então, se nós, educadores, conseguirmos trazer para as nossas aulas situações ou atividades em que o aluno perceba a importância da matemática, eu acho que a gente vai conseguir reverter isso aí. Não é um exercício fácil, né? E tanto que os cursos de pós-graduação, os cursos de especialização e de formação continuada estão cada vez batendo na tecla que o profissional ele não pode parar com a graduação. Porque é nesses espaços que nós vamos dar continuidade àquilo que a licenciatura nos ofereceu, que foi a base de matemática. Agora, como fazer na aula
é nesses ambientes de discussão e de estudo que nós vamos conseguir. Essa questão da aproximação com outras disciplinas, já que a matemática está na música, está na química, está na Sim. física, na própria educação física, né, que Sim. muitas vezes a gente percebe até jovens, muitas vezes até maiores de idade, chegando na universidade, escolhi educação física porque não tem matemática, eu tinha problema com matemática. Aí vai chegar em algumas disciplinas e vai descobrir que tem muita matemática. Sim. Será que já está promovendo essa aproximação, né, essa interdisciplinariedade na escola, isso não facilitaria um pouco? Sim, facilitaria, mas novamente eu volto no que eu falei há pouco. A formação docente ela precisa ser repensada, né? O professor precisa ser colocado em contato com essas práticas. A partir do momento que ele vivencia, ele passa a acreditar, verifica que ela realmente vale e aí ele vai executar. Então, se você olhar para o curso de licenciatura em matemática hoje, a exemplo que a gente tem na Unimep, e o curso de matemática da Unimep há 10 anos, que foi quando eu estudei aqui, é um outro curso. Os cursos de matemática hoje, você vai para a prática de estágio, por exemplo, você não mais só observa o professor, você observa e você tem que pensar em alternativas para que aquela aula daquele professor possa ser reconfigurada. Então, quando o aluno vai para a regência, por exemplo, ele vai propor algo diferente daquilo que ele viu, para tentar fazer com que o licenciando comece a vivenciar práticas de ensino diferenciadas. Então, eu acho que é isso mesmo que você está dizendo. É preciso que o professor saiba, que o professor vivencie, porque se ele não vivenciar, ele não acredita, né? A gente age a partir das nossas crenças. Uhum. E o que abrange a formação do professor de matemática hoje? O que ele vê no curso durante a sua formação? No curso de licenciatura em matemática, ele está... Atualmente, o projeto que a gente tem, nós temos algumas disciplinas que são tradicionais, né? A física, a matemática, e aí vem todas as especificidades, o cálculo, a álgebra. O que ele tem de diferente hoje é que, por exemplo, há uma disciplina chamada resolução de problemas. Nessa disciplina, os alunos trabalham com problemas e que vão envolver todos os demais componentes que eles estão estudando. Então, pode ser um problema em que ele vai necessitar mais de conhecimentos da física, mas que em meio a um problema ele precisa da química, por exemplo. Um dos trabalhos que a gente fez há pouco foi via modelagem matemática. Eles foram trabalhar observando o índice de absorção e liberação da cana-de-açúcar na região, e aí envolveu uma série de profissionais, não só da instituição Unimep, mas da USP, da prefeitura, e eles tiveram que ir atrás desses dados para conseguir enxergar esse modelo dentro daquilo que eles estavam buscando. Então você tem essa disciplina que é uma disciplina muito bonita, a meu ver, que eu não tive na minha época, por exemplo. Você tem um estágio hoje que é mais voltado ao contexto ensino, quer dizer, o licenciando ele vai para a escola, ele observa e repensa essa prática em como é que ela poderia ser melhorada. Diferente da minha época, que eu só observava e registrava isto, né? E, entre outras coisas, você tem, por exemplo, as tecnologias aplicadas ao ensino. Na disciplina Resolução de Problemas, eu sou uma das professoras dessa disciplina, eles usam a tecnologia para dar apoio a ela. Por exemplo, eu tive um aluno que fez um trabalho usando geometria. Eu apresentei um software para ele, um software livre, que a gente tem uma gama de softwares livres hoje, né? E hoje ele sabe tudo sobre software. Então, os alunos eles estão vindo mais abertos a essas tecnologias. Então, são assim, a tecnologias, a resolução de problemas, o estágio está diferenciado. Nós temos o ensino de Libras hoje, por exemplo, que a gente não tinha no passado, com a questão da inclusão. Nós temos uma professora que ao final do semestre eles têm que apresentar um trabalho para ela, já usando o que aprendeu na disciplina, né? Então, o curso ele está se transformando, o licenciando está se transformando. É um processo lento, mas é necessário e a gente tem que continuar investindo, né? Agora é importante a gente ressaltar também que o mercado, de certa forma, tem carência. A gente tem ouvido muito aí que, de forma geral, o profissional da educação está cada vez mais raro, cada vez menos pessoas têm se interessado, né? E isso tem aberto muitas vagas, muitas oportunidades, mas parece que na área de exatas, na área de física, na área de matemática, as oportunidades são ainda maiores, né, professor? Nos grupos em que a gente tem esse tipo de discussão, nós temos certeza que num tempo muito curto
nós vamos entrar em crise mesmo, assim, não teremos professores formados, né? Os cursos de matemática hoje, inclusive nas instituições públicas, há um oferecimento de 40 vagas e você tem uma porção de vagas ociosas. Nós temos na nossa licenciatura mesmo o oferecimento de vagas e a gente tem muitas delas também ociosas. O que acontece é que durante muitos anos houve uma desvalorização neste profissional, né? Na questão salarial e tal. Hoje, nós percebemos que há uma mudança nas políticas públicas. Se você comparar a escola pública de hoje, em termos de instrumentalização, né, de livros e de ambientes de informática, ela é muito melhor que a escola há 10 anos. Quando eu ingressei na escola pública, por exemplo. A própria elaboração de plano de carreira. Exatamente. Exatamente. Então, eu penso que num intervalo muito curto de tempo, a profissão professor, ela vai estar, assim, no seu ápice. Então, você vê, por exemplo, alguns cursos hoje que, em razão de algum modismo, eles estão superlotados. E os alunos, eles não sabem bem por que estão fazendo. Eles vão fazer porque está na onda, vamos fazer. Então, eu acho que é hora de... O que vai ser importante daqui a 10 anos? O que nós vamos precisar daqui a 10 anos? E com certeza, se você for perguntar para os grupos em que vem fazendo essa discussão, daqui a 10 anos nós não teremos professores, se não houver uma mudança radical nas políticas públicas, em relação à valorização docente mesmo. E a gente sabe que essa valorização já começou. Eu acho que é uma questão de crença, de acreditar e de fazer o que você gosta, né? Porque uma vez professor, eternamente professor, não tem jeito. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos, não saia daí.